Incrível! Mas nas cavernas de Carlsbad há até mesmo seus próprios meteoritos. Um deles pesa cerca de 47 quilos e foi encontrado no coração da caverna. Este achado faz-nos refletir sobre quantas outras verdades ainda estão escondidas sob a terra. Você sabia que o Grand Canyon pode atingir profundidades de mais de 1 quilômetro? É como se você estivesse na beira de um dos prédios mais altos do mundo e olhasse para baixo. Sua extensão é de cerca de 400 quilômetros, tornando-o um dos maiores cânions do planeta. Neste lugar grandioso, é possível encontrar camadas de rochas com mais de 2 bilhões de anos. Essas camadas contam a história da Terra, que mal podemos imaginar. Cada camada é como uma página em um livro, descrevendo a evolução do nosso planeta, desde os antigos oceanos até os desertos. Mas o que realmente impressiona é que no Grand Canyon existem mais de 3.000 espécies de plantas e animais. Imagine encontrar lagartos do tamanho da sua mão e aves com envergadura de 1 metro. Nesta ecossistema único, cada canto está cheio de vida e surpresas. E isso ainda não é tudo. A água que corre no Rio Colorado lava as pedras e cria formações impressionantes, como pilares de calcário e pontes naturais. Essas esculturas naturais parecem ter sido criadas por artistas, mas na verdade são resultado de milhões de anos de trabalho da natureza. Quando você pensa que o Grand Canyon já não pode mais surpreender, descobre que em suas profundezas estão os restos de fósseis antigos. Alguns deles pertenciam a criaturas que se extinguiram milhões de anos atrás. A Fanjing não é apenas uma montanha, mas um mundo cheio de mistérios e enigmas que atrai os buscadores de aventuras. E o que realmente intriga? Nas encostas da montanha foi descoberta uma das mais antigas santuários budistas com arquitetura única, que ainda é um enigma para os pesquisadores. Imagine um lago onde a água é tão salgada que os peixes não apenas nadam, mas literalmente decolam. O Mono Lake, na Califórnia, contém 3 vezes mais sal do que o oceano. E isso não é apenas incomum, mas chocante. Mas isso não é tudo. Ele tem mais de 700 mil anos, tornando-o um dos lagos mais antigos da América do Norte. Você sabia o que acontece quando minerais entram em contato com essa água salgada? Eles formam peculiares tulume calcários, que se erguem acima da superfície da água como fantasmas. Essas formações únicas podem atingir até 5 metros de altura e parecem ter sido criadas pela mão de um artista. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do lago existem organismos que conseguem sobreviver em condições tão extremas. Por exemplo, microscópicas algas que dão à água um tom verde esmeralda e servem de alimento para uma grande variedade de aves. Mais de 70 espécies de aves escolhem esse local para nidificar, incluindo aves de rapina raras. Se você pensava que isso era impressionante, espere só. Na superfície do lago, você pode ver cristais de sal que se formam devido à evaporação e brilham ao sol como joias preciosas. Pesquisas científicas continuam e cada novo análise revela mais mistérios dessas pedras. Por exemplo,
Em algumas esferas, são encontrados restos de antigos organismos marinhos, permitindo aos cientistas reconstruir a ecossistema da época. Incrivelmente, em alguns casos, as esferas formam perfeitas formas geométricas, levantando a questão: como isso é possível na natureza? O Parque Nacional de Nahuel Huahui se estende por quase 2 milhões de hectares, tornando-se um dos maiores parques da Argentina. Imagine lagos de água cristalina, cercados por montanhas majestosas que se erguem até 2.000 metros de altura. Agora, imagine que essas águas têm uma cor única, que varia do azul vivo ao verde, dependendo da hora do dia e do ângulo da luz. Você sabia o que está escondido sob a superfície dos lagos? No Nahuel Huahui habitam espécies raras de peixes, como o salmão patagônico e o bacalhau, que podem alcançar até 1 metro de comprimento. Esses habitantes aquáticos atraem pescadores de todo o mundo, mas isso não é tudo. O parque abriga um ecossistema com mais de 400 tipos de animais, incluindo mamíferos como o guanaco e o condor andino, cujas asas podem alcançar 3 metros de envergadura. Mas isso ainda não é o mais estranho. No centro do parque, há uma ilha chamada Nahuel Huahui, que, segundo as lendas, é habitada por espíritos dos povos locais. Todo ano, os moradores locais realizam rituais para honrar seus antepassados e proteger a natureza. É interessante que muitos turistas afirmam sentir uma energia extraordinária na ilha, como se o tempo tivesse parado. A Cachoeira Pongur não é apenas um lugar para descanso, é uma história que se estende por milênios. Ela atrai milhares de turistas que não apenas querem apreciar sua beleza, mas também conhecer a cultura da região. Já ouviu falar que a cachoeira foi nomeada em homenagem a um povo que já habitava ali? O Golden Horn não é apenas uma praia, é um verdadeiro milagre da natureza que muda a cada maré alta e maré baixa. Poucos sabem que sua forma lembra um chifre e que a extensão da praia chega a 150 metros, tornando-a o lugar perfeito para descanso e diversões aquáticas. Imagine caminhar por areia branca que parece grãos de açúcar, com água azul turquesa ao seu redor, cristalina como vidro. O fundo é tão limpo que você pode ver peixes nadando bem perto de seus pés. Mas o que realmente impressiona é que todos os anos o Golden Horn atrai mais de 1 milhão de turistas, e não é por acaso. A água nesta região geralmente é quente, alcançando temperaturas de 25 graus Celsius, criando condições ideais para banho. Você sabia que há algo ainda mais fascinante? A praia faz parte de um parque natural que protege ecossistemas únicos e espécies de plantas que não se encontram em nenhum outro lugar. Já pensou como uma praia assim pode ter se formado? O segredo está nos correntes marinhas que moldam seus contornos e mudam seu tamanho dependendo da estação do ano. A cada ano, mais de 12.000 visitantes chegam aqui para apreciar esse cenário único e sentir a atmosfera impregnada pelo espírito dos antepassados. E o mais fascinante, essas terras ainda servem de lar para minorias étnicas que continuam a viver de acordo com o estilo de vida tradicional, preservando costumes e cultura que remontam aos tempos antigos.
Imagine uma vasta extensão de areia onde esculturas brancas da natureza alcançam até 5 metros de altura. É o deserto branco do Egito, conhecido por suas formações calcárias únicas que se formaram ao longo de milênios sob a ação do vento e da água. Cada pedra aqui parece uma obra de arte criada pela própria natureza. Você sabia que essas formações incríveis podem parecer figuras esquisitas, lembrando animais ou pessoas? Algumas delas receberam nomes divertidos como pássaro ou elefante. Não são apenas pedras, são verdadeiros testemunhos da história geológica do Egito, contando como outrora corriam rios e cresciam florestas. Mas isso ainda não é o mais estranho. No deserto branco, a temperatura pode variar de 30 graus Celsius durante o dia até menos 5 graus à noite. Esses contrastes incríveis criam uma atmosfera única, onde você pode experimentar condições extremas. E o que é ainda mais impressionante? Na região habitam espécies raras de animais, como raposas do deserto e lagartos, que se adaptaram às condições rigorosas de vida. Eles podem sobreviver vários dias sem água, dependendo de sua capacidade de encontrar umidade na comida. Se você pensava que era tudo, prepare-se para mais uma surpresa. No parque foram encontrados vestígios de culturas antigas que deixaram seus artefatos nas rochas, datados de mais de 10.000 anos. Isso faz refletir sobre como há tanto tempo as pessoas já exploram essas terras. O Parque Nacional de Nahuel-Huahui é não apenas um tesouro natural, mas também um vivo testemunho da história. As cavernas de Carlsbad não são apenas simples túneis. Sua extensão total supera os 130 quilômetros. Imagine caminhar por salões com altura de 37 metros, cujas paredes estão cobertas por estalactites e estalagmites que se formaram ao longo de milhões de anos. Cada passo aqui é como uma viagem para outro mundo, onde você pode encontrar ecossistemas únicos. Mas o que é ainda mais impressionante? Nessas cavernas vivem mais de 30 espécies de morcegos. Todo o fim de tarde, eles saem de seus esconderijos, criando um espetáculo incrível, milhares de asas subindo ao céu. Esses seres, do tamanho da sua palma, são capazes de cobrir distâncias de até 80 quilômetros na busca por alimento. Mas isso não é tudo. Nas cavernas de Carlsbad está um dos maiores lagos subterrâneos do mundo. Sua área é superior a 30.000 metros quadrados e sua profundidade ultrapassa os 7 metros. A água aqui é tão pura que você pode ver cada detalhe no fundo, como se estivesse olhando para um espelho. E agora, imagine que nestes salões escuros você pode encontrar fósseis de antigos seres marinhos. Alguns deles datam de mais de 18 milhões de anos. É como se você tivesse encontrado vestígios de antigos habitantes dos oceanos quando a Terra era completamente diferente. Se você pensava que era tudo, prepare-se para se surpreender. Além dos peixes, o lago é lar de muitas aves, incluindo uma águia rara, cujas asas têm 2 metros de envergadura. Esses majestosos predadores voam sobre a água em busca de presas, criando um espetáculo inesquecível. O Monte Rainier se eleva a uma altura de 3.815 metros, tornando-se o vulcão mais alto do estado de Washington.
Mas você sabia que seus glaciares contêm mais de 40 milhões de metros cúbicos de gelo? Essa quantidade poderia encher mais de 10 mil piscinas olímpicas. Já parou para pensar em quanto o Monte Rainier costuma entrar em erupção? O último grande evento ocorreu em 1892 e desde então o vulcão tem se manifestado principalmente por meio de pequenos processos ativos. No entanto, essa superfície tranquila é enganadora. Abaixo dela, há forças poderosas que podem se despertar a qualquer momento. Imagine como é impressionante a montanha, cercada por uma bela floresta de pinheiros e pastagens alpinas pitorescas. Mais de 30 quilômetros de trilhas para caminhada levam a vistas deslumbrantes, onde é possível avistar espécies raras de animais, como o alce de cauda preta e a lince. E o que é ainda mais intrigante, nas encostas da montanha cresce uma espécie única de basilisco que pode se esconder dos predadores graças à sua cor peculiar. Se você acha que é tudo, espere até ouvir sobre suas características geológicas. O Monte Rainier é composto por camadas de rocha vulcânica formadas por múltiplas erupções, tornando-o uma verdadeira biblioteca da história da Terra. Mas o que realmente intriga é que, apesar de sua alta salinidade, o Mono Lake já foi um elo entre muitos rios e lagos, formando um ecossistema único. E você sabia o que é mais fascinante? Esse lago continua a mudar na frente dos cientistas e suas pesquisas revelam novas descobertas. O Lago de Stilup não é apenas um canto pitoresco, mas uma verdadeira tesouro da natureza. Sua profundidade máxima é de 30 metros, o que significa que aqui se escondem ecossistemas incríveis com espécies raras de peixes que não se encontram em nenhum outro lugar. Imagine, a água é de um azul tão vivo que parece que alguém espalhou pedaços de lápis lazuli nela. E o mais interessante, a temperatura da água no verão pode chegar a 23 graus. Isso torna o lago o lugar ideal para nadar, mas nem todos estão dispostos a arriscar suas profundezas geladas. E você sabia o que acontece no inverno? A superfície do lago se cobre com uma camada de gelo, e os moradores locais organizam festas incríveis no gelo. As pessoas se reúnem para patinar no gelo e até mesmo organizar competições de hóquei. Mas isso não é tudo. Ao redor do lago há trilhas de montanha que atraem turistas de todo o mundo. Agora imagine que a uma altitude de 1.200 metros acima do nível do mar, você pode encontrar espécies raras de plantas que sobrevivem apenas nessas condições. Por exemplo, aqui cresce a violeta alpina, que floresce apenas algumas semanas por ano. E agora imagine, aqui você pode não apenas nadar, mas também explorar cavernas que se estendem por mais de 3 quilômetros. Essas cavernas estão cheias de mistérios que aguardam serem descobertos. Os segredos de Tolantongo ainda não foram todos revelados e, possivelmente, nas profundezas dessas cavernas estão escondidas descobertas incríveis que podem mudar nossa visão do passado. O Lago Fuxian, na província de Yunnan, não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira enigmática para os cientistas. A profundidade do lago atinge 130 metros
e suas águas cristalinas ocultam muitos mistérios. Neste local, no século XVIII, foi descoberta uma descoberta extraordinária: fósseis de peixes que existiram há mais de 30 milhões de anos. Imagine como esses peixes, com corpos longos e nadadeiras afiadas, nadavam nas profundezas, onde o nível de oxigênio era 2 vezes maior do que o atual. Isso permitia que eles sobrevivessem e se desenvolvessem em condições sobre as quais hoje apenas podemos especular. Os cientistas até encontraram restos de moluscos antigos do tamanho de um prato, o que nos dá uma ideia da biodiversidade que reinava nesse lago. Mas isso ainda não é tudo. A água do Lago Futian possui propriedades extraordinárias. Ela está repleta de minerais que lhe dão uma cor azul incrível. As lendas locais contam que o lago é o lar de seres míticos que guardam seus segredos. E a pergunta é: por que exatamente aqui, entre montanhas e florestas, a natureza criou um lago tão maravilhoso? O ecossistema único do lago atrai não apenas cientistas, mas também turistas que desejam tocar em seus mistérios. Durante a estação das chuvas, elas se transformam em espelhos que refletem o céu, criando um efeito mágico. E o que é ainda mais impressionante, na região habitam aves raras como a panda negra e a canário da terra, que encontram aqui condições ideais para viver. O bosque de pedra de Xilim não é apenas uma maravilha natural, mas um lugar onde as pedras podem contar histórias. Imagine, esses enormes pilares de calcário se erguem até 30 metros de altura, lembrando árvores petrificadas. E o mais fascinante é que essas formações rochosas têm mais de 30 milhões de anos. Mas isso não é tudo. As lendas locais dizem que aqui viviam tribos que transformavam essas pedras em locais sagrados. Cada pilar tem um nome e muitos deles estão ligados a mitos de amor e traição. E o que mais impressiona, os cientistas descobriram que a forma das pedras nesse bosque lembra diferentes figuras, desde animais até rostos humanos. Quando você caminha entre esses árvores de pedra, a sensação de que o tempo parou se torna insuportável. O vento sussurra entre as pedras, criando sons que lembram canções antigas. E aqui começa a parte realmente louca. Algumas dessas formações aparecem apenas sob uma luz específica, criando ilusões que confundem até os mais experientes viajantes. Quer saber como essas estruturas incríveis se formaram? A resposta o surpreenderá. É resultado da erosão, quando a água e o vento lentamente destruíam as rochas moles, deixando apenas as partes mais duras. Em tempos passados, aqui havia aldeias prósperas que foram inundadas no meio do século XX durante a construção da barragem. Seus restos podem ser vistos apenas durante a seca, quando o nível da água cai. Quem sabe quais segredos eles guardam? E o mais impressionante de tudo, a água no lago contém elementos que, em combinação com o oxigênio, criam condições raras para a vida, permitindo que não apenas peixes, mas também incríveis algas que brilham na escuridão habitem aqui. A Laguna Santa Rosa estende-se por 32 quilômetros de comprimento
e, em alguns pontos, atinge uma profundidade de até 8 metros. Não é apenas um lago. Aqui habita um mundo inteiro que pode impressionar até mesmo os mais experientes viajantes. A água na lagoa tem uma cor única, que varia do esmeralda ao azul vivo, dependendo da hora do dia e das condições climáticas. E agora, atenção! Exatamente nesta lagoa, você pode encontrar aves raras, como o flamingo, que nasce com penas cinzentas, mas com o tempo adquire uma cor rosada brilhante graças aos carotenoides na alimentação. Nesta região, habitam cerca de 8 espécies de flamingos, cada uma com suas características próprias. Mas isso não é tudo. Ao redor da lagoa, há dunas que atingem uma altura de 30 metros, criando paisagens incríveis onde areia e água se encontram em formas incomuns. Essas dunas e a lagoa estão localizadas a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, tornando o ambiente ainda mais único. Você sabia que a temperatura da água na lagoa pode variar de 10 a 30 graus Celsius? Mas o que é realmente impressionante é que a cachoeira não muda apenas com as estações, mas também com a hora do dia. Ao amanhecer, os raios de sol criam efeitos de cor incríveis, transformando a água em um fluxo de ouro. E quando você pensa que já viu tudo, a Cachoeira de Uco guarda mais um segredo. Sob a cachoeira, há cavernas antigas onde arqueólogos encontram artefatos que datam de milhares de anos. Na costa da Nova Zelândia, encontram-se enigmáticos pedregulhos circulares com diâmetros que podem alcançar 2 metros. Esses singulares formados, conhecidos como esferas de Moeraki, são muito mais do que simples anomalias naturais. Têm mais de 6 milhões de anos. Imagine que cada uma dessas esferas pode pesar até 300 quilos. Elas se formaram ao longo de processos prolongados de sedimentação, onde minerais como calcita e quartzo se acumulavam ao redor de núcleos, formando essas maravilhosas formas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Existe uma teoria de que as esferas de Moeraki eram parte de antigos depósitos marinhos, agora expostos devido à erosão. Além disso, lendas locais dizem que esses não são apenas pedregulhos, mas ovos de gigantescos seres marinhos deixados na costa. E o que mais impressiona? Algumas esferas racham e dentro delas podem ser encontrados cristais que brilham ao sol como joias preciosas. Essa enigmática atração leva turistas de todo o mundo e todos os anos, na costa, milhares de pessoas se reúnem para registrar esses maravilhosos fenômenos naturais. Toda noite ao longo do rio é possível ver os pescadores locais tirando peixes frescos, que são imediatamente servidos nos restaurantes. E o que mais impressiona? Em Kampot encontra-se o mercado mais antigo do país, onde é possível encontrar não apenas produtos frescos, mas também artesanatos únicos dos mestres locais. Cachoeira de Uco, uma das mais impressionantes do mundo, forma a fronteira entre duas províncias da China, Shanxi e Shanxi. Imagine a força da água caindo de uma altura de 50 metros, criando uma névoa que envolve o paisagismo ao redor. Nesse momento, você percebe que não é apenas uma cachoeira, mas um verdadeiro espetáculo da natureza. Você sabia que, na estação seca, a cachoeira pode diminuir
para uma largura de apenas 15 metros, mas quando chove, ela se expande até 70 metros. Isso, aliás, a torna uma das maiores cachoeiras da Ásia. A água que cai rapidamente cria sons que podem ser ouvidos a vários quilômetros de distância, e as gotas de água brilham ao sol como milhões de pedras preciosas. E aqui começa o verdadeiro mistério. Ao redor da cachoeira existe um ecossistema único, onde é possível encontrar espécies raras de plantas e animais que não são encontrados em nenhum outro lugar. Por exemplo, aqui vivem peixes que podem saltar até 2 metros de altura para evitar predadores. E o que mais impressiona? A cachoeira de Uco tem sua própria lenda, segundo a qual os moradores locais acreditam que ali habita um espírito que protege a terra e a água. Todo ano, milhares de turistas vêm para ver essa beleza natural. As macacas conseguem transmitir suas habilidades para a próxima geração, tornando seu comportamento ainda mais complexo e interessante para os estudos. Os cientistas observam como as macacas jovens aprendem com as mais velhas, observando seus comportamentos em diferentes situações. Sossusvlei não é apenas um lugar, mas uma verdadeira enigma natural. Imagine dunas de até 300 metros de altura que parecem ondas gigantes petrificadas no deserto eterno. Essas dunas, formadas por areia de quartzo brilhantemente laranja, revelam mistérios que estão guardados aqui há milhões de anos. O que torna Sossusvlei tão único não são apenas os cenários, mas também a forma como os ecossistemas se cruzam aqui. Nesta região, vivem criaturas incríveis como avestruzes, guepardos e até mesmo espécies raras de lagartos que se adaptaram a condições extremas. E durante a estação das chuvas, quando o rio Zandvlei se enche de água, surgem oásis maravilhosos com vegetação vibrante. Mas isso não é tudo. Em Sossusvlei, você pode ver a Floresta Morta, onde árvores secas com mais de 900 anos se erguem como guardiões do tempo. Essas árvores pretas e tortas criam uma atmosfera que parece levar você a outro mundo. Imagine como, pela manhã, quando o sol nasce, a luz pinta as dunas em tons dourados e as sombras das árvores desenham padrões misteriosos na areia. Este espetáculo é tão cativante que é difícil descrever com palavras. Ao longo dos séculos, o Golden Horn se tornou símbolo não apenas da Croácia, mas de toda a Adria, devido à sua beleza inigualável e ecossistema único. Cada visita aqui pode ser uma nova descoberta, pois a natureza está sempre mudando. Por exemplo, em certas estações, você pode ver aves raras que param aqui durante a migração. Na altitude superior a 2.000 metros, localiza-se a montanha Fanjing, famosa não apenas por seus pitorescos cenários, mas também por sua única ecossistema. Aqui habitam espécies raras de plantas e animais, algumas das quais podem ser encontradas apenas nesta região. Por exemplo, nas encostas da montanha crescem mais de 600 tipos de plantas, muitas das quais são endêmicas. Mas isso não é tudo.
Na Fanjing há um sistema impressionante de pilares de pedra, formados há milhões de anos devido à atividade vulcânica. Essas formações naturais lembram colunas gigantescas esculpidas por artesãos antigos, e a altura de algumas delas pode chegar a 30 metros. Imagine como isso parece. Como se você tivesse entrado em um mundo onde a natureza criou sua própria arquitetura. O que realmente impressiona é que nesta região foram encontrados vestígios de vida com mais de 100 milhões de anos, incluindo fósseis de dinossauros. Isso torna a Fanjing um local importante para paleontólogos que estudam a evolução dos seres vivos na Terra. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para apreciar não apenas as vistas, mas também as condições únicas para trilhas. Em alguns lugares, a temperatura no inverno pode chegar a menos 30 graus, enquanto o verão traz nuvens carregadas de vento, criando condições ideais para fotos. Cientistas estão ativamente estudando como as mudanças climáticas influenciaram o desenvolvimento da vida nesse local único. E o que é ainda mais intrigante, nas profundezas do Blue Hole foram encontrados vestígios de assentamentos humanos antigos que levam a reflexões sobre como os seres humanos interagiram com essa preciosidade natural. Parece que as terrazas de arroz de Yuanjiang são apenas campos bonitos, mas na verdade elas escondem uma história incrível. Da altura de 30 metros, essas terrazas parecem majestosas escadas talhadas diretamente nas encostas íngremes das montanhas. E o que é impressionante, aqui, a mais de 2.000 metros de altitude, o arroz é cultivado há mais de 1.000 anos. Cada terrazas ocupa uma área de aproximadamente 1 hectare, permitindo que os moradores locais colham até 7 toneladas de arroz por parcela. Imagine como, durante a temporada de cultivo, ocorre uma verdadeira batalha pelo rendimento. Os agricultores locais utilizam métodos antigos, transmitidos de geração em geração, para manter o equilíbrio com a natureza e, ao mesmo tempo, extrair o máximo proveito dela. Mas isso ainda não é tudo. A água necessária para a irrigação vem de fontes montanhosas e é distribuída pelas terrazas através de um sistema especial de canais com uma extensão de 200 quilômetros. Isso exige não apenas conhecimento, mas também um trabalho imenso para manter esse paisagismo único. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Essas terrazas não são apenas funcionais, mas também servem como uma pintura pitoresca que atrai turistas de todo o mundo. Todos os anos, milhares de turistas conseguem observar esse fenômeno da natureza em ação, e muitos deles afirmam sentir como a própria natureza fala com eles através desses poderosos jatos d'água. O poço comercial nunca deixa de impressionar com sua força e beleza, e suas profundezas podem esconder ainda mais mistérios do que podemos imaginar. Imagine-se em um lugar mágico, onde fontes termais que escorrem pelas rochas criam terrazas naturais. Tolantongo, no estado de Hidalgo, no México, não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira joia oásis com água que atinge 38 graus Celsius. Essas fontes estão localizadas em uma estreita vala cercada por montanhas pitorescas, onde crescem árvores que lembram colunas gigantes. Cada passo nesse lugar revela novas paisagens.
A água azul viva reflete no sol, como se fossem pedras preciosas. Mas isso não é tudo. Rios subterrâneos que alimentam as fontes seguiram seus caminhos por milhares de anos. Isso cria bacias d'água únicas, onde é possível nadar e apreciar a beleza natural. E você sabia que há algo ainda mais fascinante? Em Tolantongo, existem cavernas cujas paredes estão cobertas de minerais que criam padrões incríveis. Todo ano, esse lugar atrai milhares de turistas que não apenas buscam descanso, mas também querem experimentar as propriedades curativas da água. Os moradores locais afirmam que a água tem a capacidade de aliviar o estresse e restaurar as forças após um longo dia de trabalho. Imagine, você está na beira do cânion e ao seu redor o silêncio da natureza, interrompido apenas pelo som do vento. E então você percebe que este lugar não é apenas uma bela paisagem, mas uma história viva que continua a se desenvolver. A cada ano, milhares de viajantes vêm aqui para ver essa maravilha da natureza. Mas o que é ainda mais impressionante? No Reflection Canyon, encontram-se formações geológicas únicas que só podem ser encontradas aqui. Província de Kampot, no Camboja, é conhecida por seus paisagens deslumbrantes, que combinam montanhas e campos de arroz pitorescos. Mas você sabia que o mais impressionante é que este lugar é o centro de produção do pimenta preta, considerada uma das melhores do mundo. Imagine plantações que ocupam mais de 100 hectares, onde cada arbusto de pimenta requer cuidados especiais. Aqui a pimenta cresce até 3 metros de altura. Não é apenas uma especiaria, mas uma verdadeira joia gastronômica que atrai chefes de todo o mundo. Mas isso não é tudo. Em Kampot encontra-se o Parque Natural Bokor, onde a temperatura pode cair até 10 graus Celsius. Já imaginou caminhar entre nuvens enquanto ao seu redor há florestas tropicais? Aqui também há edifícios abandonados, herdados da colonização francesa, que criam uma atmosfera misteriosa. E agora, imagine isso! Cachoeiras que caem de mais de 20 metros, formando lagos de água cristalina onde é possível nadar. Essas cachoeiras atraem não apenas os moradores locais, mas também turistas que buscam isolamento e a beleza da natureza. Kampot também é famosa por seus frutos do mar. Suas folhas estão cobertas por uma camada de cera especial que reduz a evaporação da água. Isso permite que elas não apenas sobrevivam, mas também prosperem em condições que destruiriam a maioria dos outros vegetais. Além disso, o bosque de álamos da Fenícia é lar de muitos tipos endêmicos, como uma espécie única de lagarto que não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Sua cor vibrante e comportamento incomum atraem a atenção de pesquisadores e turistas. A Blue Hole, no Belize, não é apenas um buraco de karst. É uma verdadeira enigma subaquática, com um diâmetro superior a 100 metros. Imagine um buraco no oceano que, na verdade, faz parte de um sistema de cavernas que se formou há milhões de anos. E o mais impressionante é que a profundidade desse buraco atinge os 300 metros.
Você sabia por que o Blue Hole se tornou um paraíso para mergulhadores de todo o mundo? Aqui você pode ver formações únicas de coral que se formaram em condições em que o nível do mar era significativamente mais baixo. E agora, imagine que nesse buraco vivem tubarões e espécies raras de peixes que não são encontradas em outras partes do Caribe. Mas isso ainda não é tudo. Estudos mostram que o Blue Hole pode guardar segredos sobre mudanças climáticas antigas. Cientistas encontram em suas profundezas fósseis que podem contar como a comunidade da vida marinha mudou ao longo das últimas décadas de milhares de anos. E aqui começa a coisa mais interessante. Alguns exemplares indicam que, em certa época, essa região tinha ecossistemas que eram completamente diferentes dos atuais. Se você pensava que era apenas um lugar bonito para fotos, prepare-se para o choque. As profundezas aquáticas do Blue Hole escondem ainda segredos não desvendados que podem mudar nosso entendimento da evolução dos organismos marinhos. Por exemplo, em 2014, sob o Vatnajökull, houve uma erupção que resultou na formação de uma grande nuvem de cinzas, cobrindo parte da Islândia. Esse evento mostrou como glaciares e vulcões podem interagir, criando fenômenos naturais incríveis. E o mais impressionante de tudo, o glaciar Vatnajökull é o maior glaciar da Europa e sua área continua a mudar devido às mudanças climáticas, tornando seu estudo ainda mais importante. Imagine uma cachoeira caindo de uma altura de 30 metros, formando cascatas de água de um verde vivo e, ao mesmo tempo, cercada por vegetação tropical. A Cachoeira Pongur, no Vietnã, não é apenas uma maravilha da natureza, mas um lugar onde a água e a natureza criam um espetáculo cativante que não deixa ninguém indiferente. Sabe o que torna essa cachoeira ainda mais impressionante? Sua largura atinge 50 metros e ela é dividida em vários níveis, criando paisagens incríveis que mudam de acordo com a estação do ano. Quando começa a estação das chuvas, o Pongur se transforma em um poderoso fluxo. Sua água fervilha como um rio furioso, rasgando o silêncio da floresta. Agora, imagine que em sua área você pode ver espécies raras de plantas e animais que não existem mais em nenhum outro lugar. Aqui habitam espécies únicas de borboletas e aves, tornando esse lugar um verdadeiro tesouro de biodiversidade. Cada nível da cachoeira representa um mundo à parte. Em um deles, formam-se poços naturais onde você pode nadar, e em outro há rochas cobertas de musgo, parecendo quadros vivos. E sabe o que é mais interessante? Ao redor do Pongur estão templos antigos que adicionam ao lugar um ar de mistério e profundidade, deixando perguntas sobre quem os construiu e por quê. Interessante é que nessa região também há mais de 100 espécies de plantas e muitos animais raros, tornando esse bosque um verdadeiro oásis de vida. E agora imagine que entre essas pedras estão escondidos artefatos antigos que provam que aqui houve uma vida intensa. Arqueólogos encontram ferramentas que datam de mais de 10.000 anos. Já ouviram falar do Parque das Macacas de Jigokudani? É um lugar onde, no inverno, a temperatura pode chegar a menos 20 graus Celsius
e as macacas aproveitam as fontes termais como se estivessem em um spa. Imagine um grupo de macacas sentadas na água quente enquanto a neve cai lá fora, criando uma cena incrivelmente contrastante. Cada macaca pesa cerca de 70 quilos e possui uma inteligência impressionante. Elas podem tomar decisões que parecem racionais, como quando e como se aproximar das fontes. Mas o que realmente impressiona é que essas macacas conseguem reconhecer os rostos de outras macacas e até de pessoas, o que indica um alto nível de interação social. Mas isso ainda não é o mais estranho. Sabiam que, quando a temperatura sobe, elas podem passar o tempo na sombra para não se superaquecer, mesmo que isso signifique deixar suas fontes termais favoritas? Isso surpreende os cientistas, pois demonstra a capacidade de adaptação a condições cambiantes. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. Nos últimos 10 anos, a população dessas macacas aumentou em 20%. Isso está relacionado à sua popularidade entre os turistas que vêm para ver essa cena incrível. Todo ano, o parque atrai mais de 100 mil visitantes e o número de amantes da natureza continua a crescer. Mas o que é mais impressionante? Você sabia que muitos turistas ficam decepcionados, pois nem todos conseguem ver esse efeito? Portanto, é importante saber em que momento planejar a viagem. A cachoeira de Yosemite, que geralmente parece um simples fluxo de água, pode se tornar um verdadeiro espetáculo de fogo se for capturada no momento certo. Imagine um lugar onde há um bosque de pedra, composto por agulhas afiadas como facas, que perfuram o céu até uma altura de 40 metros. Este é o Tsingy, de Bemaraha, em Madagascar, e suas formações surgiram devido a milhões de anos de erosão de calcário. Você já viu algo assim antes? Os labirintos dessas esculturas naturais criam ecossistemas únicos, onde habitam espécies raras de animais. Por exemplo, nessas rochas, você pode encontrar lêmures que parecem ter saído diretamente de um desenho animado. E o que os torna especiais? Esses lêmures têm a capacidade de pular de alturas de até 6 metros para evitar predadores. Agora, imagine como é. Você caminha por trilhas estreitas, cercado por agulhas de pedra que lembram dentes de dragão. E então, você vê uma ave com plumagem vermelha brilhante que não se encontra em nenhum outro lugar do planeta, sentada em uma dessas rochas. Isso não é apenas uma bela imagem. Esses tipos de animais atraem cientistas de todo o mundo, mas isso ainda não é o mais estranho. Você sabia que nessa região é possível encontrar vestígios de dinossauros? Cerca de 130 milhões de anos atrás, aqui viviam gigantes que deixaram suas pegadas nas pedras. Isso atrai não apenas os flamingos, mas também os turistas que desejam desfrutar da beleza deste lugar. A Lagoa Santa Rosa também é conhecida por seus minerais, que conferem propriedades curativas à água. E o mais impressionante, nesta região foram encontrados vestígios de antigas civilizações que utilizavam a lagoa como fonte de água e alimento, deixando após si ruínas e artefatos misteriosos. O Bosque de Álamos da Fenícia é um lugar fascinante, onde as árvores alcançam alturas de até 30 metros.
Esses gigantes se adaptaram às condições extremas do deserto, onde a temperatura pode exceder 40 graus Celsius. Suas raízes penetram o solo até 8 metros de profundidade, permitindo-lhes obter água de fontes subterrâneas inacessíveis para outros vegetais. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nesse bosque, vivem espécies raras de animais, como o chacal negro, que caça pequenos mamíferos e aves. Você sabia que nesse bosque também se pode encontrar mais de 100 espécies de aves? Isso torna-o um verdadeiro paraíso para ornitólogos e amantes da natureza. Enquanto falamos sobre a flora e a fauna, vale mencionar que o bosque ocupa uma área de mais de 30.000 hectares. Esse espaço não só abriga uma grande variedade de seres vivos, mas também desempenha um papel crucial no equilíbrio ecológico da região, mantendo o equilíbrio entre água e ar. O que mais impressiona é que essas árvores conseguem sobreviver até mesmo em condições de seca, graças à sua capacidade única de armazenar água em seus troncos. Essas camadas contam a história de como o clima e o paisagismo da região mudaram ao longo de milhões de anos. E o mais incrível, sob o gelo, existem fontes termais que sustentam a vida de muitos ecossistemas, incluindo espécies raras de peixes e plantas. Quantas dessas fontes ainda não foram descobertas? Imagine um cânion onde as paredes, com até 100 metros de altura, brilham em todas as tonalidades de vermelho e laranja. Isso não é apenas uma formação natural, mas uma verdadeira enigma geológico, moldado pela água ao longo de milhares de anos. Aqui, o Rio Colorado criou curvas únicas, que parecem ter sido desenhadas pela mão de um artista. E o mais incrível, este cânion recebeu seu nome devido aos reflexos que os raios de sol criam nas rochas. Em determinadas épocas do ano, quando o sol está baixo, esses reflexos criam padrões mágicos na superfície da água, encantando qualquer um que decida visitá-lo. Moradores locais e turistas dizem que esse espetáculo é impossível de esquecer. Mas isso ainda não é tudo. No Reflection Canyon, você pode encontrar vestígios de culturas antigas que deixaram suas marcas nas paredes. Petróglifos criados por povos indígenas contam sobre a vida e crenças daqueles que viveram aqui há milhares de anos. Será que esses desenhos podem nos contar como eles caçavam ou coletavam plantas? Ao redor do lago, há trilhas pitorescas pelas quais se pode caminhar horas, admirando a beleza do cenário ao redor. Sabe-se que o Fuxian é considerado um dos lagos mais limpos da China. A água nele é tão transparente que o fundo é visível a uma profundidade de 20 metros. O lago de Xiandao se estende por uma área superior a 1.000 quilômetros quadrados, tornando-se um dos maiores reservatórios artificiais do mundo. Imagine, sob sua superfície espelhada, há mais de 1.000 ilhas, cada uma com suas próprias características e mistérios. Você sabia que este lago é lar de um ecossistema único? Aqui habitam mais de 300 tipos de peixes, incluindo exemplares raros como anguilas e carpas. Esses peixes não apenas habitam as águas, mas também são um indicativo da qualidade do meio ambiente. A água é tão pura
que é possível ver cada pedra no fundo. Mas isso não é tudo. No lago, existem aldeias flutuantes incríveis, onde os moradores locais continuam a viver de acordo com a tradição. Eles pescam peixes e cultivam a terra, usando métodos que foram transmitidos de geração em geração. É interessante notar que algumas casas estão sobre estacas, permitindo que elas se adaptem às mudanças no nível da água. Agora, imagine que nessas águas estão os restos de antigos assentamentos. Todo inverno são realizadas excursões noturnas incríveis quando o céu se enche de bilhões de estrelas. Esse espetáculo é hipnotizante e você parece estar em outra galáxia. E agora, o mais emocionante. Na região está localizado um dos maiores depósitos de gesso do mundo. Os depósitos de gesso, que formam a base de muitas formas do deserto branco, foram formados há milhões de anos e ainda são usados na construção. Imagine-se em pé na beira de um penhasco e à sua frente se revela um fenômeno natural incrível. É o Poço Comercial. Uma gigantesca cratera, na qual a água do oceano é violentamente sugada, cria um efeito como se a própria Terra respirasse. A cada poucos segundos você ouve um som alto, semelhante a uma explosão, quando a água é lançada com força do poço, subindo até 10 metros de altura. O que é interessante, essa formação natural está relacionada a cavernas submarinas e fluxos de lava que se formaram há milhões de anos. Mas o que realmente impressiona é que, em alguns momentos, quando a maré atinge seu pico, o poço pode sugar para suas profundezas barcos inteiros e até pessoas que se aproximaram demais da borda. Há casos em que aventureiros tentaram saltar no poço, esperando uma experiência inesquecível, mas apenas alguns conseguiram sobreviver. E agora imagine isso: o poço não é apenas um corpo d'água, mas uma verdadeira ecossistema onde habitam seres marinhos. Aqui você pode encontrar estrelas do mar coloridas e caranguejos que encontram abrigo nas fendas. Sempre que a água se retira, novas descobertas são reveladas, escondidas da visão humana. E o que é ainda mais impressionante? O bromo entrou em erupção com uma força equivalente a milhares de toneladas de TNT, lançando cinzas a centenas de quilômetros de distância. Esse evento resultou na criação de um novo cráter e na modificação do paisagismo por muitos anos adiante. Esse vulcão, cercado por nuvens e lendas, continua a atrair a atenção de cientistas e turistas de todo o mundo. Cada ascensão em suas encostas revela novos mistérios e encanta pela sua beleza e poder. O glaciar Vatnajökull não é apenas um pedaço de gelo, mas uma verdadeira ecossistema com uma área superior a 800 quilômetros quadrados. Imagine um imenso escudo de gelo, que em alguns pontos atinge uma espessura de até 30 metros, como um prédio de muitos andares, congelado no tempo. Essa massa de gelo não só impressiona pelo tamanho, mas também esconde, debaixo de si, inúmeros lagos e rios, que se formam devido ao degelo. Você sabia o que acontece quando a temperatura sobe na primavera? O glaciar começa a estalar e chiarlhar, liberando grandes volumes de água que correm para os rios,
criando impressionantes cachoeiras, como a de Skaftafell. Essas cachoeiras não são apenas lindas, elas são o lar de espécies únicas de peixes e aves que dependem da água glacial. Agora, imagine isto: sob o glaciar Vatnajökull existem cavernas vulcânicas, formadas devido à atividade vulcânica. Essas cavernas, como misteriosos mundos subterrâneos, podem atingir uma extensão de até 30 quilômetros. Dentro delas, você pode ver formações maravilhosas criadas pela natureza ao longo de milhões de anos. Mas isso ainda não é o mais estranho. O glaciar serve não apenas como uma fonte de água, mas também como um local onde ocorre um misterioso intercâmbio entre gelo e vulcões. Estos charcos sirven como un oasis en el desierto, donde puedes ver flamencos elevándose al cielo con la misma facilidad que si bailaran sobre el agua. Y lo más asombroso de todo, Sossusvlei fue reconocido como uno de los 7 maravillas naturales de África, y más de 100.000 turistas lo visitan cada año para contemplar esta maravilla con sus propios ojos. Imagine, no Parque Nacional Yosemite, rio se transforma em uma cachoeira de fogo quando a água se mistura com os reflexos brilhantes do pôr do sol. Todo ano, em fevereiro, esse espetáculo atrai milhares de pessoas que desejam ver como os raios de sol iluminam a cachoeira de Yosemite, criando o efeito de uma chama ardente. Mas você sabia que esse fenômeno se tornou popular devido a um simples experimento? 80 anos atrás, em 1930, os moradores locais começaram a acender palha para criar o efeito de uma cachoeira de fogo. Era apenas uma diversão, mas rapidamente se tornou um espetáculo que chamou a atenção e foi documentado por fotógrafos. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que isso se tornaria um dos fenômenos naturais mais discutidos. Durante décadas, turistas se reuniram nas rochas para capturar esse momento. Mas o que é realmente impressionante? Para alcançar o efeito perfeito, era necessário esperar exatamente o momento do ano em que a neve começa a derreter, fornecendo a quantidade necessária de água. Se chover muito cedo ou tarde demais, a cachoeira de fogo simplesmente não aparecerá. Todo ano, quando a temperatura sobe, milhares de espectadores se preparam para esse espetáculo. Muitos fotógrafos chegam com equipamentos profissionais para capturar esse encanto. A espera valeu a pena, pois em um determinado momento, quando a luz cai no ângulo certo, a cachoeira realmente parece estar em chamas. Mas isso não é tudo. Este lugar é um verdadeiro tesouro para arqueólogos e paleontólogos que descobrem novas verdades todos os anos. E o mais fascinante? Todo ano, mais de 5 milhões de turistas visitam o Grand Canyon, e cada um deles leva consigo um pedaço da magia desse lugar. As terras de Lunte, também conhecidas como Cordilheira do Dragão, são um espetáculo impressionante. Sua altura ultrapassa 1.000 metros. Imagine essas majestosas escadas, esculpidas nas encostas montanhosas, estendendo-se por mais de 30 quilômetros. Elas foram criadas há mais de 1000 anos e até hoje os moradores locais as utilizam para cultivar arroz. Mas isso não é o mais surpreendente. Dependendo da estação do ano,
as terras mudam de aparência. Na primavera, elas refletem a luz do sol como espelhos, enquanto no outono se tornam douradas devido ao arroz maduro. E você sabia? Esses campos podem conter até 7 milhões de toneladas de água, tornando-os não apenas belos, mas também essenciais para a agricultura na região. Cada terra tem uma largura de 1 a 3 metros e sua criação exigiu imenso esforço dos moradores locais. Trabalhando com ferramentas simples, eles esculpiram cada nível, utilizando a força de suas mãos e o conhecimento transmitido de geração em geração. E aqui começa o verdadeiro mistério. Durante a criação das terras, eles utilizaram não apenas pedras, mas também estruturas de madeira que ajudavam a manter a terra e a água no lugar. Atualmente, as terras de Lungxi são não apenas um objeto agrícola, mas também um patrimônio cultural que atrai turistas de todo o mundo. Esses vestígios abrem uma janela única para o passado, permitindo que conheçamos como era a vida na Terra naqueles tempos. Todo ano, milhares de turistas visitam o Tsingy de Bemaraha para admirar essa beleza. Mas o que chama a atenção é que apenas uma 30ª parte da área é acessível para visitação, enquanto o restante permanece intocado e misterioso. E isso é apenas o começo. Ainda mais mistérios estão escondidos nesse bosque de pedra. Em uma altitude de 2.300 metros, encontra-se um vulcão que guarda segredos incríveis. É a Montanha Bromo. Todo ano, mais de 100 mil turistas visitam seu cráter para ver como as nuvens de neblina envolvem sua cúpula como um manto mágico. Mas o que intriga é que esse vulcão é considerado ativo e pode entrar em erupção a qualquer momento, como um despertador que você esqueceu de desligar. Imagine que no cráter há um lago cheio de ácido e ao redor dele crescem plantas que se adaptaram a esse ambiente extremamente rigoroso. Chuvas ácidas caem sobre a Terra, criando um ecossistema único, onde habitam espécies raras de animais, como lagartos que conseguem sobreviver em condições tão severas. Mas ainda não é tudo. A atividade vulcânica criou ao redor do Bromo paisagens pitorescas que se tornaram o lar de tribos locais que mantêm suas tradições antigas. Elas realizam rituais para acalmar o espírito do vulcão, acreditando que ele pode trazer tanto prosperidade quanto destruição. Você sabia o que aconteceu em 1963?